Muito boa tarde a todos. O Parlamento recebeu hoje o programa de estabilidade. Não há muitas notas políticas a fazer sobre este programa de estabilidade, pela razão de que o Governo decidiu não atualizar este programa com o impacto e as medidas do seu próprio programa eleitoral e da sua própria ação governativa. Nesse sentido, é um documento que acaba por ter pouco relevo político, no sentido em que ele não mede ainda o efeito das políticas que o Governo propôs, foram votadas e que o Governo anunciou, algumas delas já, no debate da investidura parlamentar. Portanto, é um documento com relativamente menos impacto político. Há duas notas, porém, que merecem destaque. Uma delas é que o plano que é entregue por este Governo, sublinho-se, apesar dele já vir de um documento feito do Governo anterior, acaba por rever em baixa, quer os níveis de excedente orçamental para os próximos anos, quer para o próximo, quer para o ano seguinte, quer as metas do crescimento que tinham sido previstos no programa eleitoral da Aliança Democrática, e que era, se não estou em erro, de 2,5% para 2025. Isto significa que o Governo revelou aqui menos ambição do que aquilo que era desejado e esperado. Por outro lado, assume-se um cenário otimista, por exemplo, no caso da inflação, que nós não sabemos se vai concretizar devido ao contexto internacional que ainda ontem e anteontem tivemos a viver, com a guerra no Médio Oriente a escalar, com o mais que previsível aumento dos preços dos combustíveis e que terá um efeito ajusante sobre toda a economia, como aliás tem sido sempre que este tipo de fenómenos acontecem. Por isso eu diria duas coisas. Que o documento parece pouco ambicioso, embora, em abono da honestidade intelectual, o Governo tenha reconhecido que não o atualizou e, portanto, que não incorporou as medidas ainda que serão parte da sua ação governativa. Por outro lado, parece ser pouco realista em algumas medidas também, nomeadamente em algumas previsões que faz. O único lamento a fazer, apesar do pouco tempo que o Governo teve da ação governativa, eu penso que teria sido útil dar já um sinal, apesar de não ser obrigatório, e as novas regras de Bruxelas deixam isso claro, não só para Portugal como para todos os países, que o Governo atualizasse este plano com algumas questões importantes, nomeadamente em termos do impacto que as novas políticas fiscais poderiam ter no crescimento da economia, na questão do emprego, etc. E o Governo opta por não o fazer. E, portanto, quem olha para este documento fica com a ideia de que o Governo, liderado por Luís Montenegro, na verdade quer viver e governar com as mesmas linhas micro e macroeconómicas do Governo de António Costa. E isso é negativo. Passa uma ideia negativa. Por outro, mostra ainda que o Governo está a ter muitas dificuldades, e isso viu-se também na questão do IRS, de se desligar, digamos assim, e hoje muita gente está a usar a palavra desligar, de desligar do contexto das políticas económicas de Fernando Medina e de António Costa. E essa é a parte mais negativa deste trabalho que é apresentado pelo Governo. Portanto, eu diria que faltou aqui um pouco de ambição, talvez um pouco de trabalho, embora, para sermos francos, os dias não tenham sido ainda muitos, e, sobretudo, a capacidade de cortar com as políticas socialistas. E o que o país nos pede é que façamos esse corte. Portanto, esperava-se um bocadinho mais. Eu não sei como é que vai ser o desenvolvimento parlamentar deste documento, do ponto de vista se vai ser votado, se não vai ser votado. Vai apresentar alguma iniciativa ou chega para votar? Ainda não decidimos sobre isso, queremos trabalhar melhor com este documento com o grupo parlamentar, só o recebemos há minutos. Quero trabalhar este documento com o grupo parlamentar. Temos uma equipa a olhar para o documento também, para o analisar a fundo, mas, independentemente da discussão parlamentar que venha a existir, é preciso ter em conta na votação, se vier a existir votação, que na verdade pouco está refletido aqui das medidas do Governo. Portanto, acaba por ser um pouco redundante estar a votar um documento de políticas invariantes, e onde não estão vertidas ainda as políticas do Governo. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. O que estou a fazer é uma análise preliminar do documento e não ainda uma análise a fundo que ainda não a fizemos. Mas faria sentido ter essa atualização, tendo em conta que as regras em junho mudam, há negociações com a Comissão, fazia sentido? Eu acho, o documento acaba por não ter efeito. Eu acho que o Governo, quando opta por fazer isto, opta por fazê-lo pela mudança de regras, evidentemente, como referi há pouco, mas também para evitar a maior intensidade possível de debate sobre o impacto destas políticas públicas, porque assim sempre poderá dizer ao PS, sobretudo ao PS, bom, mas como é que podem estar contra uma coisa que é praticamente o vosso trabalho? Portanto, acho que há aqui mais estratégia política do que propriamente cumprimento de regras ou aproveitamento de regras.
Acho que podia ter aqui e ali, uma vez que o documento tem que ser apresentado de qualquer maneira, e também não era impeditivo que acontecesse, um sinal de ambição quanto ao crescimento económico, à previsão do excedente orçamental e um pouco mais de realismo no cenário internacional. Por exemplo, parece um pouco incompreensível às pessoas que 2 dias depois, ou um dia depois do Médio Oriente estar em polvorosa, como todos acompanhámos e todos vimos, e sabemos o impacto que isso tem, quer na produção de petróleo, quer na sua exportação, e a jusante o efeito que tem na economia, que o documento não possa ser atualizado nesses termos. Esperava-se nesse sentido um bocadinho mais, mas como digo, não me parece ser o mais grave do mundo, porque precisamente as regras agora mudaram e vamos ter depois certamente essa atualização mais à frente, como aliás está articulado com Bruxelas e portanto não há aqui nenhuma ilegalidade, digamos assim.